boa noite, um grande abraço para você ligado no TH+, SBT Interior. Estamos direto da região serrana do Rio de Janeiro, em Teresópolis, onde a seleção brasileira chega nesta quarta-feira, os selecionados de Carlo Ancelotti para a preparação, né? Para o início da preparação para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Lógico que vocês estão vendo aqui a serra ao fundo, né? Ainda muito claro o dia em Teresópolis, logicamente, edições especiais essa semana aqui direto do Rio de Janeiro e todas as imagens, entrevistas dos jogadores da seleção a partir da quarta-feira, quando os jogadores começam a se apresentar, com exceção do Gabriel Martinelli, do Gabriel Magalhães e do Marquinhos, que no sábado disputam a final da Liga dos Campeões. Os selecionados do Ancelotti chegam aqui à Granja Comari. E a grande interrogação é em relação a Neymar, né? Sobre o edema que ele tem na panturrilha. O Santos fala que é leve, outras pessoas falam que é mais grave, grau 2, que ele não conseguirá jogar nos amistosos contra o Panamá, dia 31 no Rio de Janeiro, e também no dia 6 já nos Estados Unidos contra o Egito. Renan, boa noite, para seguir o Renan Oficial 5, meu Weber Lima 10. Renan, o que você acha? A gente já ouviu tanta notícia, Renan, em relação ao Neymar antes da convocação, alguns falando que ele não iria, outros confirmando a sua convocação, e agora é a nova polêmica em relação a esse edema que o Neymar tem na panturrilha. Renan, boa noite. Boa noite, Weber, a todos que nos acompanham, muito boa noite. Weber, pela minha experiência de ex-jogador, se é só um edema, eu acredito que ele tem a condição de jogar logo, pode ser que não nesse fim de semana, nesse primeiro amistoso contra o Panamá, aí no Rio de Janeiro, aí no Maracanã, mas acredito que ele esteja sim preparado para a Copa do Mundo, a não ser que foi uma lesão com ruptura de fibras musculares, né? Daí aquele que a gente ouve falar, grau 1, grau 2, aí corre-se o risco de perder o Neymar para a Copa, mas se é só um edema, até onde eu sei, nada demais. É claro que também a preocupação e por isso talvez a prevenção, né, Weber, de não colocar ele num amistoso, preparar ele melhor, né, a musculatura, ele fisicamente, para ele estar preparado para a Copa, né, e não para o amistoso contra o Panamá, com todo respeito, né. Então, talvez haja aí a preocupação para prevenir o Neymar de uma lesão mais grave, né. Com certeza, Renan. Bom, mas vamos falar um pouco do Campeonato Brasileiro. Durante essa semana, o TH+, SBT Interior e a Nova Brasil FM, você aí de Araçatuba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, no 90,1, vai curtir essa semana especial, programas ao vivo aqui direto de Teresópolis, o Nova Brasil em Campo, todos os dias às 5h30. Mas vamos trazer os gols de Flamengo 0, Palmeiras 3, um resultado completamente inesperado. Ninguém esperava esse tipo de placar no Maracanã. E muito se deu, né, Renan? Pela burrice do Carrascal, que levantou o pé, expulso novamente. E para fechar, Renan, Carrascal fez uma burrada lá na Supercopa, entrou na onda do Breno Bidon, enfiou o pé na cabeça do Murilo, foi expulso. Sabe o que ele foi fazer, Renan, depois de tudo isso? Fazer uma festa lá na casa dele no Rio de Janeiro. Fez festa. Imagina se esse daí tá preocupado com o Flamengo, Renan. Zero preocupação, né, Weber? Mas acho que tinha torcedor lá na frente do condomínio dele, lá preocupado, viu? Querendo saber se de fato ele ia fazer a festa, né? Quem tava chegando pra festa. Então essa era a preocupação da torcida, mas não do Carrascal. Obviamente não do Carrascal. E como você bem falou, o resultado do jogo está totalmente condicionado a esse lance. Porque até esse momento, Weber, o Flamengo era muito melhor no jogo. O Flamengo já tinha criado ali 2, 3 oportunidades de gol, uma bem clara com o Paquetá, né? Então, com certeza esse resultado elástico,
né, tá completamente condicionado a essa atitude do Carrascal, desse chute no rosto do Murilo, que levou a expulsão, e também a substituição no intervalo, né? Eu acho que o Leonardo Jardim, ele se precipitou colocando o time muito à frente, né, com um jogador a menos, né? Eu acho que houve ali até uma soberba e por isso o placar ficou tão elástico, né? Tava 1-0, um jogo de certa forma até controlado. O Flamengo teve mais finalização do que o Palmeiras no jogo, né? Mas eu acho que a soberba levou ele a adiantar demais o time com um jogador a menos e acabou tomando uma goleada. Então, Renan, ontem eu comentei sobre isso, né? Eu vi coragem do Leonardo Jardim. Pô, deu errado. Muita gente buscou a questão do Felipe Luiz, que já jogou com um a menos, fechou o time, colocou mais um zagueiro, segurou o jogo. E eu vejo aquela coisa. Ou você é besta ou você é bestial, né? E o Leonardo Jardim tentou partir para cima com o Bruno Henrique, tentou aí chegar ao empate. A gente, em certo momento do jogo, na nossa transmissão, na Nova Brasil FM, a gente falava sobre isso, né? Mesmo quando estava 2-0 Palmeiras, se o Flamengo fizesse a gente começava a duvidar da vitória do Verdão, mas eu vi um pouco de coragem do Leonardo Jardim nesse caso, né? Colocou um jogador, foi pra cima, é verdade, foi uma estratégia muito arriscada e que não deu certo. Mas vamos ouvir o treinador do outro lado, o Abel Ferreira, Renan, que falou sobre a partida e deu uma cutucada de leve na torcida que o queria fora. Entendo perfeitamente que a partir do momento em que um ou outro jogo não corra como nós queremos, que a cobrança exista. E a minha promessa, juntamente com a diretoria e os jogadores, é sempre estar dentro da academia a fazer o melhor para conseguirmos entregar o que entregamos há 3 meses atrás, onde todos estivemos abraçados, a torcida, o treinador, os jogadores, a diretoria. E passado 3 meses, quando não ganhas um jogo, estás 17 jogos invicto, perdes um jogo em casa e as cobranças vêm, mas isto também é bom para o nosso time, que no Palmeiras só há uma solução, é ganhar, e quando não ganhamos já sabemos que a cobrança vem. É isso daí, né, Renan? O que a gente já falou, se não quer cobrança, vai treinar o São Paulo, né, que pode perder 300 jogos, vai treinar o Corinthians, que tem uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro, vai treinar esses times, né? Ele não arruma tanto problema assim, ô Renan. É muito dinheiro investido, né? Esse ano, por um acaso, é o time mais forte que ele tem sob seu comando, né? O time com mais possibilidades, com um banco muito forte. O Palmeiras investiu muito dinheiro, né? Tá certo que tem o Vitor Roque machucado, o Paulinho tá apenas voltando, mas é um time muito forte. E é nesse sentido que a torcida do Palmeiras cobra o Abel, né? Por, além do resultado, um desempenho melhor, que o time jogue mais, que o time jogue melhor. E nessa entrevista aí, ele teve muita sorte, né? Porque o Flamengo, a gente já falou aqui, o jogo foi muito condicionado à expulsão do Carrascal, porque até ali o Palmeiras estava sendo amassado, o Palmeiras estava sendo pressionado, o Palmeiras não tinha dado nenhum chute no gol. Então, até o momento da expulsão. Então, ele teve também muita sorte, muita ajuda do Carrascal. E ele vai ser cobrado sempre, porque é um time grande, é um time que quer títulos, mais de um título por ano, e tem o investimento para isso, né? Então, ele com certeza vai ser cobrado para extrair o melhor desse bom time que ele tem às mãos. Certo. E na Nova Brasil FM, a gente vai curtir como foi a narração na Nova Brasil FM, que você curte aí em Araçatuba no 90,1, em um dos gols do Verdão para cima do Flamengo. O Renan tem toda a razão, condicionado ali, porque a postura do Palmeiras era uma postura covarde, e aí o Carrascal decidiu facilitar as coisas pro Verdão, que mesmo assim teve dificuldades para chegar ao seu primeiro gol. Vamos curtir então como foi a narração com Cleiton Gamarra na Nova Brasil FM. E desce o Palmeiras, GFT, para matar o jogo. Invadiu a grande área, cruzou Paulinho!
é do Palmeiras! É do Verdão! Contra-ataque! Portanto, aí, o gol com o nosso Cleiton Gamarra na Nova Brasil FM, curta no 90,1 aí em Araçatuba. Bom, vamos virar a chave e falar de São Paulo e Botafogo, mostrando os gols da partida. O São Paulo saiu na frente com o Luciano e depois o Botafogo empatou com um golaço. Aí o São Paulo começou até bem o primeiro tempo, mas aí também falaram do Luciano, esse até vovó faria, viu? E depois o Botafogo consegue o seu gol de empate. Eu vejo muita vacilada do goleiro Rafael, que acaba socando uma bola. Essa maldita mania, Renan, que se virou no futebol aqui no Brasil, de goleiro socar tudo que é tipo de bola. E ontem isso aconteceu. O Dorival Júnior colocou o Pedro Ferreira durante a partida e todo mundo elogiou. Mas instantes depois sacou o garoto. Ele tenta explicar o que ele tentou fazer com aquela mudança. O garoto entrou muito bem. Não estava programado um tempo tão longo para ele. Eu imaginava muito menos, uns 30 minutos talvez. Eu tinha certeza que ele suportaria muito bem. Mesmo assim, ele nos deu uma boa resposta. É muito cedo ainda. A alteração foi basicamente em cima daquilo que vinha acontecendo na partida. Nós estávamos sendo envolvidos a partir daí. Eu pensei em melhorarmos um pouco mais a nossa marcação, a nossa contenção. E não por ele ter entrado na primeira etapa, saído na segunda, isso daí. Eu acho que ele foi até além daquilo que nós imaginávamos, até porque nós estamos começando a conhecer esses garotos ainda. Pouquíssimos jogos com a camisa do São Paulo, muito pouco tempo de treinamento, é muito difícil, está sendo muito difícil até a gente acertar os nomes, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, um pouco de paciência para a gente tentar arrumar da melhor forma. A recuperação dos jogadores que estão fora serão fundamentais para o desenvolvimento da equipe e para que tenhamos uma equipe um pouco mais forte, um pouco mais composta, já que é um momento difícil. Você mesmo citou a respeito dos zagueiros. Nós estamos com apenas 2 nomes nesse momento para uma escalação de uma partida que volta a ter uma importância muito grande para o clube, e nós teremos que ter muitos cuidados. Vamos trazer mais 2 garotos da base para tentarmos preparar ali com 2 dias de treinamento e trazemos, contando aí com um fator sorte e que nada aconteça de mal. Renan, em relação ao que disse Dorival Júnior, tentou explicar o inexplicável, né? Colocar um garoto, sacá-lo minutos depois. Para mim não tem sentido nenhum, nem a ação dele e muito menos a explicação que ele quis dar ali em relação ao Pedro Ferreira, né? Ao ter tirado o Pedro Ferreira depois de ter colocado no primeiro tempo. O trabalho dele ficou prejudicado, né, Weber? Porque ele teve que fazer 2 alterações no primeiro tempo em 2 paradas, então ele só tinha uma parada no segundo tempo. Então ele tinha que ter o timing perfeito dessa parada e fazer 3 substituições, já que o São Paulo tinha caído fisicamente, já estava desgastado, e ele fez só 2, tirando um cara que já tinha entrado durante o jogo, o menino Pedro Ferreira, que naturalmente estava melhor fisicamente, né? Com mais gás. Então, para mim, não fez sentido nenhum. Ele deixou de fazer uma alteração, ficou, né? Uma alteração por fazer. Então, para mim, não tem sentido nenhum. Nem a atitude que ele tomou, né? A tomada de decisão dele no jogo, e muito menos a explicação depois do jogo. E o São Paulo vai despencando na tabela do Campeonato Brasileiro, alguns times já ultrapassando o tricolor. Vamos curtir com Jorge Vinícius, também na Rádio Nova Brasil, o gol do Botafogo, o golaço do Botafogo. A gente vai pro rápido break e volta já já. Escanteio batido, bola pra área. Rafael vai, boa, faz a defesa, voltou. Na sobra, cai Edenilson, tenta o Kadir. Fica com ela o Botafogo, a batida de longe.
Voltamos com SBT Esportes Interior, direto de Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde a seleção brasileira se apresenta na quarta-feira, o início da preparação para o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá. Bom, vamos falar do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ontem venceu aos 43 do segundo tempo numa partida muito ruim. Gol de Zacarias Labiá. Vamos curtir o gol aí do Corinthians no finalzinho. Um jogo muito ruim tecnicamente, mas pro Zacarias Labiá foi maravilhoso. Vamos ouvir o marroquino que faz a sua segundo gol com a camisa do Corinthians. Vamos ouvir o que disse sobre esse momento do marroquino. Vamos ouvi-lo. Actually, I didn't spoke with him after the game. No, he congratulated me. It was really short, and like I said, we have a really strong bench. A lot of players with quality on the bench. If you see Caio, me myself, like I said, I believe in my quality. So for myself, I believe that I'm a first 11 player. And I think I had the patience the last 3 months, and I tried to do my best to be in the first 11. So yeah, like I said, we have a really good bench, really good squad, and we have to win more games now. O Zacarias falando aí que o banco tem qualidade e tal, que ele teve paciência, trabalhou 3 meses. Eu senti uma cutucada de leve em Dorival Júnior, né? Que deu poucas oportunidades pro marroquino. Ele falou que vai esperar mais oportunidades, Renan. Deu uma cutucada no Dorival e ao mesmo tempo pediu mais minutos, né, pro atual treinador Fernando Diniz. Quando o jogo se encaminhava para aquele 0-0, jogo chato, tava dando até sono, né? No friozinho tava dando até sono. No finalzinho ele vai lá e faz um golaço, porque não é difícil, não é fácil pegar aquele chute, na verdade é muito difícil, né, Weber? Acertar aquele chute da forma que o Zacarias acertou, dando a vitória pro Corinthians e distanciando um pouquinho ali da zona de rebaixamento. Pelo resultado, muito bom, mas pelo futebol apresentado, muito ruim. Oscila demais nas suas apresentações o time do Corinthians. Vamos para a notícia que não é muito boa para os santistas. O Grêmio venceu por 3-2 de virada. A gente vai curtindo os gols, vamos ouvir o Cuca também, mas antes os gols entre Grêmio e Santos, 3-2. A gente vai ver na tela aí os gols. Primeiro do Santos, né? Numa boa jogada o Gabigol faz. Carlos Vinícius, que chegou à vice-liderança, né? Da competição, né? Até empatou com o Pedro na noite do sábado, mas depois o Viveiros fez 2 pelo Atlético Paranaense. É o líder da artilharia, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o jogador do Atlético Paranaense. E o Santos com problemas aí, o Cuca vai falar daqui a pouco, Renan, mas o Santos volta à zona da degola. É muito problema defensivo, né, Weber? O time do Santos não passa um jogo sem sofrer gol. Então isso é muito complicado. O Cuca não está conseguindo ajustar, ter um encaixe defensivo, um equilíbrio defensivo para conseguir as vitórias, né? Então todo jogo você sofrendo gol é complicado, né? Você tem que fazer gol demais, porque sempre no mínimo um vai sofrer. Nos últimos 3 jogos sofreu 8 gols o Santos. Então com uma defesa assim é difícil você conquistar vitórias e o Santos agora está na zona de rebaixamento, né, Weber? Exato, e o Cuca disse que não vai largar o time nesse momento, que ele vê um time que atua bem, mas que não consegue vencer. Cara, é duro falar numa derrota que eu tenho prazer de ver o Santos jogar. É duro falar, mas eu tenho. Cara, o que a gente treina, a gente leva para o campo e faz, é gostoso ver os movimentos, a imposição, mas nós falhamos nos gols que a gente está tomando, né? Por uma questão ou outra, as bolas que estão indo, estão praticamente entrando, a gente não está conseguindo defender essas bolas, não é só o goleiro, é a zaga, é as laterais, então a gente está com essa deficiência, mas está jogando bola, sabe? Então eu quero crer que terça-feira nós vamos jogar bem assim e vamos ganhar do Cuenca. E sábado vamos encerrar essa primeira etapa também jogando bem e ganhando. Aí nós vamos ter uma parada. E nessa parada vai entrar o nosso trabalho, que não é um trabalho só de dentro do campo. É a administração geral do elenco, pesar onde está equilibrado, onde não está,
e fazer esse elenco no segundo semestre ter equilíbrio. Então a gente não pode, sabe, se eu tivesse vindo aqui e o time não tivesse jogando nada, pô, tá feia a coisa, eu tô perdido, aí sim, mas não, eu não vou largar o boné, mas de jeito nenhum. Nós vamos virar isso aqui, nós vamos reagir, jogando bem, vencendo jogos, é uma questão de tempo, você pode ter certeza. Aí o Cuca, técnico do Santos, falando que o time vai reagir depois da Copa do Mundo. O Mirassol foi o time que reagiu nesse final de semana. Venceu o Fluminense por 1-0. A gente já vai ver o gol aí da partida. O gol do Mirassol, um golaço do Denilson, e também ouvir o técnico Rafael Guanais. Aí a gente olhando o gol, né? Vendo o gol. E agora a gente vai ouvir o Rafael Guanais, falou da importância dessa vitória para o Mirassol, que tenta sair da zona do rebaixamento. Foi um jogo que eles tiveram mais a bola, mas a gente conseguiu controlar. Tivemos nossos momentos também de posse, de ataques rápidos, de conseguir ferir, as melhores chances foram nossas. Então a gente merece muito esse resultado, dá parabéns aos jogadores. Da mesma forma que publicamente eu cobrei, agora eu estou mais uma vez enaltecendo. Primeiro o nosso torcedor, por esse apoio, pelo engajamento, e a nossa equipe, né, que a gente vem conseguindo ter performance, ter rotatividade e respeitando os nossos padrões, mais uma vez, desde que a gente jogue sempre no nosso limite. Renan, o Mirassol vence, dá uma respirada e tem partida importante amanhã contra o Lanús para garantir o primeiro lugar no grupo, Renan. É verdade, Weber. Vitória importantíssima, né? Que dá ali um respirinho ali para fugir da zona de rebaixamento. O jogo já seria muito difícil contra o time do Fluminense, que vem bem no Campeonato Brasileiro. Então, vitória muito importante para trazer ainda mais confiança para o time do Mirassol. Também para o jogo de amanhã, assegurando a primeira posição na sua chave na Libertadores. A parada não será fácil, o jogo é lá Fortaleza e o Mirassol, pelo menos com empate, garante o primeiro lugar. Pra gente fechar o SBT Esportes Interior de hoje, os gols de Novo Horizontino 2, Ceará 1, uma vitória importante, Renan, a gente vai ver os gols aí, uma vitória importante, um gol no finalzinho, porque o Ceará é um dos times que vai brigar também para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, Renan. Sem dúvida, Weber, vitória importantíssima que mantém ali o Novo Horizontino na briga pelas primeiras posições ali na Série B, jogando em casa, um campeonato como é tão competitivo a Série B, jogando em casa tem que vencer, jogando em casa tem que fazer por onde, conseguiu uma ótima vitória que traz aí também muita confiança, né, pro trabalho em busca do acesso esse ano, né, Weber? Bateu na trave tantas vezes, esse ano vai buscar o acesso. Legal, a vitória aí do Novo Horizontino no finalzinho, e a gente se despede com o gol do Corinthians na Nova Brasil FM com Cleiton Gamarra. Um grande abraço, Renan, e amanhã estaremos juntos novamente aqui no SBT Esportes Interior. Até amanhã, tchau. Valeu, Weber, até amanhã, boa noite para todo mundo, abraço. Para Caio César, invadiu, rolou para Mateuzinho, linha de fundo, lado direito, levantou a bola para a área, vem a batida, gol!